Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Boas Histórias. Podcast que tem a missão de trazer histórias inspiradoras sobre empreendedorismo, sobre vivência, histórias de vida. Para você que já nos segue, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Para você que ainda não nos segue, aproveite, vai ali, faz a inscrição, ativa o sininho para você receber as notificações aí dessas histórias que estão trazendo muita inspiração para milhares de pessoas que hoje sonham em empreender, em ingressar numa carreira de sucesso. E hoje é uma honra receber aqui um amigo, uma pessoa que admiro muito, meu amigo Adilson. Seja muito bem-vindo a esse episódio e eu quero saber aqui muitas histórias. Bem-vindo, Adilson. Muito obrigado, Ronaldo, pela oportunidade de estar participando aí do podcast aí, Bagual. Isso aí, já começou bem, é isso daí que o povo quer ver, né? Exatamente. A nossa ideia aqui é nós bater um papo, é nós conversar sobre quem é o Adilson, de onde veio, qual a sua trajetória, por que de uma carreira e de uma profissão que levava como motoboy se formou e hoje está no mercado imobiliário como corretor de imóvel. E com certeza isso é algo que o nosso público quer saber. Então eu quero começar com uma pergunta da infância, Adilson. O que hoje, você olhando para trás, você vem os lapsos de memória, o que te lembra a tua infância? Porque esse é o objetivo, é lá do passado. Como que é o Adilson na infância? E então, eu tenho a memória muito viva na minha mente, é a base da família. Nós morávamos no interior, né? Então a gente é uma pessoa, nós somos minha família, a minha história, eu sou muito a origem humilde, simples. Exato, humilde. A gente morou no interior, aí, então a gente tem essa memória viva, né? Da galera brincando. No interior mesmo, lá no plantando arroz, feijão. Na barranca. Olha que legal. Então a gente é de uma família muito humilde, eu tenho lembranças vivas da época que eu vivia lá, que são memórias, né? Que a gente preserva aí para a vida inteira, né? Que são as memórias raízes, aquelas que não saem da nossa mente, né? E assim, quantos irmãos vocês são, Adilson? Porque numa época, já de fazer uma brincadeira aqui, numa época que não tinha televisão, não tinha. As famílias eram maiores. As famílias eram maiores, exatamente. Quantos irmãos você tem, irmã, enfim? Conta um pouco pra nós aí. Eu sou do meio. Eu tenho um irmão mais novo e uma irmã um pouquinho mais velha. Mas então tinha televisão. Tinha. Tinha. Não, quando nasceu o último já chegou a TV e parou. Mas nós chegamos a morar um bom tempo sem energia elétrica. Não tínhamos muita condição mesmo. A casa de madeira muito simples. Mas ali tinha muita alegria, né? Nunca faltou alimento, né? Que a gente plantava e colhia sempre do produto lá que a gente mesmo plantava. Então a gente sempre teve muito o que comer, mas a condição assim de ter carro, ter uma boa casa, a gente não tinha, né? Mas tudo conquistamos aos poucos, né? E como que foi a tua trajetória na infância? Você lembra, assim, de momentos, como que eram as brincadeiras, como era a vivência na roça? Você lembra desses momentos hoje, assim, te vem essa lembrança? Vem, porque a gente conversa em casa com os meus filhos hoje, né? E a gente, cada pouco, replica as memórias antigas. Na minha época não era assim, era assim. Então, nós tínhamos que acordar cedo, ajudar a mãe a tirar leite. A gente tinha a questão de esperar pelo final de semana para ir brincar com os amigos, jogar bola. Então, era tudo nessa pegada. Então, a gente tinha as nossas brincadeiras, que são totalmente diferentes das de hoje, né? Então, muitas memórias que hoje a gente vê aí, as criançadas não brincam mais, né? Aqueles grupos de amigos jogando bola no potreiro. De pé no chão. Pé no chão, as rosetas nem fazia cócega. E viu, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se eu posso falar aqui, mas eu acho que eu vou falar, né? Porque a gente precisa contar histórias e
e não esconder nada, né? Mas uma vez nós roubava meia para fazer bola. Passou por essa época, Dilson? Nós fazia também. As meias do pai e da mãe. A mãe ficava muito brava, né? Porque aquelas meinhas, porque era bom de fazer porque ia ficar macia, né? Ficava macia. E a gente não tinha condição de ter uma bola. Sim. Deixa eu te contar uma história de uma bola. Vamos lá. Um presente que marcou muito a minha memória, e agora tocou na questão da bola. Eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. 5 para 6 anos. Eu ganhei uma bola do meu padrinho. Meu padrinho, ele era um dos mais bem de vida lá da cidade, que era compadre de casamento do pai e da mãe. E na cidade, da comunidade. Daí, um dia ele me deu uma bola. Uma bolinha que eu tenho até hoje. Tinha que ter trazido hoje para mostrar. Eu tenho a bolinha guardada até hoje. Era desse tamanho, né? Grandona. E com o tempo foi secando, tá desse tamanho até hoje. Ela tá lá em casa guardada. Mas tá guardado. Um presente que eu levo assim, cara do céu. Eu tenho muitas histórias com aquela bola. Que é onde nós ia, a gente levava a bolinha. E olha o cuidado que nós tínhamos. Hoje a gente não vê uma coisa que dura tanto tempo, né? Eu tinha um cuidado tão especial por aquela bola, que foi a primeira de tanto arrancar os dedão as unhas do dedão, jogando com as meias. Sim. E um dia o meu padrinho me presenteou, eu tenho até hoje. Então, assim, são memórias que nunca vão sair da minha mente. E hoje, assim, se for olhar, passar no tempo, isso que você fala em relação à valorização da conquista, né, Dilson? Eu acho que a conquista, na infância era tão difícil as coisas. Tão difícil. Que a gente valorizava muito mais. Um chinelo durava o ano inteiro. E quando estragava o chinelo, o que Preguinho. O preguinho, né? Então nós vivemos a mesma infância. E se escapasse de um, passava para o outro. Porque a condição era tão precária, mesmo sendo sincero, naquela época, que a gente tinha de tudo na família, mas a condição financeira de comprar uma roupa, um calçado, eu lembro, detalhes, sabe? Nós caminhava 5 a 6 quilômetros para ir na aula. Hoje a gente leva os filhos da gente ali, entra no ar-condicionado na escola. Na nossa época era bicho feio. Era difícil. Era mais rígido também a questão dele, mas era bom também. E você passou pelaquela época lá, Dilson, Bom, eu tô falando isso porque a gente se conecta, né, com as histórias, viver na roça, ter uma infância humilde, uma família que batalhava dia a dia para trazer o sustento para a mesa, enfim. E assim, eu passei por essa fase do preguinho no chinelo, né, de levar o caderno numa sacola de açúcar, de arroz, enfim. Cara, isso os nossos filhos, hoje a gente falar isso, eu até faço um desafio aqui para essa galera jovem aí, de fazer não tem uns memes, não tem alguma coisa na internet agora que é tecnológico, tudo que você viraliza, né? Vamos fazer um desafio aí para essa galera jovem, infância aí de 10, 12 anos. Vamos ver se alguém aí vai no colégio com uma sacola um saco de açúcar e os cadernos dentro. Vamos ver e posta, marca nós aí no podcast que nós vamos levar um presente para essa pessoa. Não muitos, né? Mas os primeiros aí, com certeza, a gente vai agraciar, porque isso é histórias que nós vivemos. Exatamente. Né? E é importante que os nossos filhos tenham essa clareza de que a história, ela é vivida dentro de uma dificuldade, as conquistas, elas não são fáceis, e você precisa ter cada vez mais aquela responsabilidade de você valorizar aquilo que você conquistou. Né? Com o exemplo da tua bola que você tem até hoje. Né? O valor que eu tinha da conquista, né? Que para mim ganhar aquela bola, o meu padrinho viu muitas vezes eu ficar sem uma bola, era a bolinha de meia. Então ele pensou, vou dar uma bola para ele, merece. Então eu conquistei aquela bolinha e eu valorizei ela, por isso que eu tenho até hoje. E eu guardei para mim estar contando essa história para os meus filhos. Porque ele também tem a história da mochila, que o meu outro padrinho, eu tenho 2 padrinhos, né? Me deu uma mochila, que eu lembro até hoje. Uma mochila você tem hoje ou não? Não, a mochila não tem, porque daí foi passando daí acabou se rasgando e tal. Mas a bolinha era uma coisa preciosa, eu tenho até hoje. Então é nesse sentido, as conquistas naquela época era para você ter alguma coisa, você tinha que fazer muito por você tinha que se esforçar. E quando você tinha conquistado, você dava tanto valor, cuidava com muito carinho, cuidava para não quebrar um brinquedo, uma coisa assim. Então,
que nem louça. Antigamente, se nós quebrássemos um prato, nós passávamos perrengue. Era perrengue. Então assim, a gente cuidava demais, sabia? Sabe, né? Então a mesma coisa, essa criançada hoje em dia tem que dar uma repensada na questão de valores e na conquista, né? Exatamente. Hoje, não vou dizer que para todos, a gente ainda tem muita dificuldade, muita desigualdade ainda, né, no Brasil, enfim, mas eu acredito que se a gente pode levar aí uma história inspiradora, né, aquilo que a gente passou, né, esse exemplo teu aí de carregar um presente que era um sonho teu de ter até hoje. Para mostrar para os filhos, né? Isso é um exemplo, uma história muito bonita, né? E eu tenho certeza que se a gente perguntar aí, o meu filho, às vezes cada 2, 3 meses é uma bola. Uma bola. Né? E não é das baratas. E não é das baratas, né? Na época... Era o que tinha, né? Era o que tinha. Eu ainda vivi muito na época da bolinha de meia, né? Sim. E nós era meio traquino. No primeiro episódio eu falei da palavra traquino e eu disse, ainda vou explicar o quê. Traquino na linguagem, no dialeto nosso da juventude lá do interior, é um guri, uma criança que não para. É hiperativo. Não sei se não sou hiperativo na época, mas a gente fazia muita arte, né? E aí vem uma memória aqui na minha cabeça até eu peço perdão para as pessoas que prejudiquei em relação a isso, porque nós às vezes o pessoal ia na bodega tomar uns tragos, né? E aí bebiam uns tragos, vinham meio trabalhando. E nós, piazada, né? Não tinha o que fazer, nós ia na frente e amarrava a guanchumba. Nós fazia isso, nos carreiros. Capim. Barbaridade, ficava olhando. Nós fazia. Às vezes em quando o pessoal ia lá em casa fazer, eles chamavam de serão na noite. Sim. Iam assistir uma novela, às vezes nós já tinha TV daí no caso. Daí assistia um jogo, uma coisa assim, nós se despedia dali, nós disfarçava, saía pé por pé. E ó, no carreiro, lá na frente, amarrava as guanchumas e ficava escondido. Só para escutar o tom e o tropé. E eles escutavam... Mas esse Adircinho tá fazendo arte. E nós estávamos ali, saía tinindo. Ninguém pegava, né? Não pegava. Corria mais que o Usain Bolt, não é? Bolt. É isso aí. É isso aí. Mas nós fazíamos essa também. De amarrar as guanchumas no carreiro lá. Nos bêbados também. Bah! Que coisa, né? A gente faz as artes, depois a gente vê, né? Poderia ser nós hoje, né? Poderia ser nós hoje. Mas hoje a gente já não vai muito em bodega. Eu não sou muito de bodega, que é o tradicional hoje de quem viveu a infância, gente, né? A diversão nossa era ir na bodega, ver o pessoal jogar baralho. Daqui a pouco o pai dava 50 centavos, comprava 5 rapadura. Naquela época ainda rendia, né? Bah, meu Deus, e ainda às vezes dava 50 centavos para trazer o troco. Isso mesmo. Né? Hoje, às vezes, você vê 50 centavos jogado no chão na casa, porque, né? Então, a questão do valor, as coisas, as conquistas, isso eu acredito que a nossa geração, ela tem uma importância significativa. E aí, tem algo que nós vamos já ingressando aqui num ponto importante, né? Que eu quero te questionar em relação a isso, que é a questão do empreendedorismo. Porque se engana aquela pessoa que acha que o empreendedorismo é somente o empresário, a pessoa que tem uma empresa, né? O empreendedorismo é em qualquer situação. Você pode, daqui a um pouco, empreender na roça, plantando feijão, arroz. Com certeza. É uma forma de empreendedorismo, né? Você está trazendo ali a subsistência para si, também daqui um pouco que tá rendendo. A sobra, né? Você leva na cooperativa, ou vende para o vizinho, troca, enfim. É uma forma de empreendedorismo. É uma forma de empreendedorismo, né? E o que eu quero te pedir, Adilson, assim, em relação, para você contar um pouquinho da tua trajetória, de como que você decidiu. Você morava na roça. Por que a decisão de vir para morar na cidade? Se foi por uma dificuldade ou não? Mas assim, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso, porque muitas pessoas que hoje estão escutando o nosso podcast passaram por essa vivência, né? Eu tinha um objetivo, eu saí da história da roça, da agricultura por um motivo,
Mas daqui a pouco o mesmo motivo não é o do Adilson. Eu quero entender um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Então, assim, ó. Tudo começou com uma viagem para Chapecó, que o meu pai veio para a cidade aqui, né? Uma viagem? Uma viagem. Veio... Papai, Era uma viagem. Aonde que vocês moravam? De qual localidade? Saltinho. Saltinho. Saltinho fica uns 100 quilômetros daqui, mais ou menos. Sim. Saltinho, comunidade interior, pertinho. Viu? E olha só, 100 quilômetros uma viagem. Era uma viagem. Na verdade, nós, criança, eu e meu irmão e minha irmã, a gente já tinha a visão de morar na cidade, por conta que a gente ia em Maravilha visitar os meus tios. E nós, quando chegávamos na cidade, meu Deus, era tudo de bom e da melhor. Tinha café diferente, era uma comida diferente, as roupas eram diferentes, tinha picolé, uma coisa ou outra que a gente não tinha. Então isso já instigou a vontade de ir para a cidade, porque na nossa imaginação não era tudo melhor, né? Então, dos filhos, né? Mas o meu pai veio para Chapecó passear também uma vez um parente aí, e eles disseram, mas por que não larga aquelas ladeiras lá e não vem para a cidade? Foi onde surgiu, startou na mente do pai e da mãe de vir embora para cá. Sem profissão, sem nada, só trabalhavam na roça mesmo, né? E ali começou tudo, né? E daí, num belo dia, arrumaram as bolsas, porque as roupas, porque só veio, a mãe até hoje eu lembro, deu 9 bolsas entre roupa, forro, e umas louças e vinha embora. E daí começou ali a nossa história na cidade, né? Daí a mãe começou a trabalhar, o pai também. Nós era pequeno, eu tinha 12, 13 anos, né? Então, ainda era criança. Mas desde cedo a gente já começou a trabalhar. Com 12, 13 anos a gente já trabalhava aqui na cidade. Ia com o pai e a mãe cortar grama, ajudar a capinar. Enfim, daí começamos com limpeza de terreno, né? Era o que nós sabíamos fazer, coisas mais grosseiras, né? E aos poucos o meu pai conseguiu um emprego com carteira assinada, né? A mãe também. E aí fomos crescendo, né? E é isso aí. Então, e aí, assim, eu sei que chegou aqui, teve essa início, né, nessa trajetória. Início na trajetória na cidade. E aí, quando que você decidiu ingressar no meio aí transporte? Transporte, trabalhar. Isso. Iniciar os trabalhos, digamos. Isso. Né? Então, eu quando tinha uns 17 anos, eu inclusive já fui embora pro litoral, né? Você morou no litoral também? Fui morar no litoral também. Sim, eu fiquei 6 anos lá em Florianópolis. Daí lá eu me virei por conta. Tive algumas dificuldades porque a gente não tinha nada, né? Fiquei um tempo aqui, mas fui só com as roupas do corpo também. Chegando lá já impactei com uma realidade diferente, né? Não tinha quem lavava roupa, não tinha com quem fazia as comidas. Aprendi tudo na marra, tudo meio que sozinho, né? Então trabalhei por 6 anos lá como garçom. Conheci uma pessoa, me casei e depois viemos embora para Chapecó novamente, né? Aqui eu trabalhei num restaurante de novo, mais um período, uns meses. E depois eu gostava também, sempre fui apaixonado por moto, né? Aí eu me achei, né? Porque eu conciliei o prazer de pilotar a moto trabalhando. Daí estava em casa também, né? Eu trabalhei por mais ou menos 16, 17 anos como motoboy. Uma empresa bem conhecida aqui em Chapecó, no meio de transportes, né? De coletas. Você pode falar o nome, não tem problema nenhum. Trabalhava na Flash Express. Flash Express. Exatamente. Inclusive, hoje ele é meu compadre, eu admiro muito ele, porque e também agradeço muito a oportunidade que ele me deu na época, que eu comecei a trabalhar lá para me ficar só no período da noite. E em menos de uma semana ele me disse, não, você gosta do que faz, você faz bem feito, vou te dar o dia todo para você trabalhar. Porque a gente trabalhava por plantão, né? E a vaga que tinha aberta era só para o período da noite, que era o que ninguém queria fazer. E eu disse, não, tô dentro. Daí ele gostou, me deu a oportunidade para mim trabalhar de dia e de noite. E graças a Deus, fiquei eu sou grato a Deus, um período muito grande, 16 anos aí, que é uma profissão de muito risco, né? E admiro muitos profissionais aí, porque não é qualquer um que está no tempo, na chuva, no frio, no calor, dia e noite, final de semana, às vezes, direto. E o risco é direto. O risco é imenso. Eu me escapei muitas e muitas vezes. Então, eu sou grato a Deus pela vida, né? Porque é uma profissão aí de muito risco mesmo, né? Então, graças a Deus aí, consegui 16 anos aí manter a minha vida e o meu sustento aí em cima da minha moto, né? Que legal, Adilson. E dentro dessa experiência vivida, claro que tem uma expressão que quando você gosta daquilo que faz, você não trabalha, você se diverte, né?
e ganha o teu sustento. Mas dentro desse período aí que você atuou como motoboy, você falou que passou algumas riscos, né? Iminentes acidentes, inclusive. Acidentes, principalmente, né? Maior. Hoje, assim, eu tenho certeza que você olhando para trás vai dizer, valeu a pena, eu vivi essa experiência, Deus me privilegiou de eu estar aqui hoje, enfim, e eu tenho certeza que você consolidou muitas amizades nesse percurso. Com né? certeza. Nessa história, nessa vivida, né? Nesse período. E assim, hoje, logicamente não vou pedir aqui o nome dos amigos, mas assim, algum momento que você passou neste tempo aí te fez você pensar desistir da profissão ou não? Não, é isso que eu quero e vou continuar. Na história do motoboy, sim. Isso. Não, nunca teve ninguém que veio dizer, não, existia uma questão, mas não da profissão, né? Uhum. Em sim de dizer que o meu trabalho parecia não ser digno. Isso é uma coisa que me abalou bastante. Isso ouvida por outras pessoas disseram para você? Pessoas da família, inclusive. Né? Então, tipo assim, na época, né? Você não, essa profissão não é digna, parece né? Tá sempre sujo, tá sempre não sei o quê, que orgulho as pessoas vão ter de você. Então, isso foi um momento que marcou minha vida, né? Porque era dali que eu trazia meu sustento para casa. Era dali que eu conquistava as coisas. Mas não me deixei abalar. Eu disse, não, é muito e bem digno, porque daqui que sai o sustento da minha família, daqui que eu consigo conquistar as coisas, tanto é que eu conquistei muitas coisas, né? Casa, terreno, moto, carro, sempre tive, né, condições, né? Então foi dali que eu tirei meu sustento. Então teve momentos que pessoas tentaram denigrir a profissão. E eu sempre defendi muito a profissão do motoboy. Porque muitas pessoas que recebem o lanche, às vezes, olham com ar de superior, né? Pro profissional. E eles não sabem o que tem atrás daquele capacete, daquela roupa de chuva, às vezes. Tem uma família, ele está carregando a família nas costas. Então, ele está buscando o sustento da sua família, né? Então, nesse momento aí, eu admiro muito a profissão, né? E olha só, tão importante isso, Adilson, que agora me veio uma mensagem que eu escuto já há vários anos, que o navio ele não afunda com a água que está fora dele, ele afunda com a água que está dentro dele. Exatamente. E nesse momento quiseram jogar água dentro do teu navio e você diz, não, para aí. É o meu sustento, é o sustento da minha família e eu preciso continuar lutando, batalhando. E eu tenho clareza aqui, fazer um corte aqui, parabéns a todos os motoboys, né, que hoje sem esses profissionais aí, muitas coisas seriam muito mais difíceis, porque eu já ouvi teu relato de outros colegas, amigos e parceiros que trabalharam e que trabalham nessa profissão, dizendo que tem uma peça de um caminhão que eu preciso levar em Passo Fundo. Exatamente. Não vai pegar um carro e vai levar, vai contratar um motoboy para levar. Tempo é dinheiro, né? E às vezes assim, o motoboy tá ali na iminência de ir para casa com a sua família, ou tem alguma programação para fazer, tem que sair dali e levar. E eu digo que, como eu sempre falo aqui, né, Adilson, que a profissão de corretor a gente não vive. Nós vivemos uma missão no mercado. Uma missão, exatamente. E isso também deve ser levado em consideração quando a gente fala no motoboy. É uma missão. É uma missão. Né? Acho que é um trabalho digno, um trabalho que traz o sustento para a família, um trabalho que o mercado depende, né? O mercado depende, nós dependemos. Nós levamos, o motoboy levava muita alegria para as famílias no final de semana, à noite. Tipo, pensa só, você chegar lá na casa do cliente com a pizza, mas as crianças ficam loucas. Nós levava alegria, sabe? E rápido ainda, né? Quentinha às vezes. Sim. Então era muito, muito legal. Eu chegava na casa dos clientes e a criançada vinha receber o tio da pizza, entende? O tio da pizza. Meu Deus, olha o tio da pizza, olha o tio do lanche. Chegou. O pai, vai lá pegar a pizza. E até as crianças até pegar o cartão do pai, né? Passava, ou então digitava a senha, para eles era legal, né? E nós participávamos daqueles momentos, né? Então, assim, tudo é gratificante, né? Então, que legal. São fases, assim, memórias que
Isso continuam, né? Continua, Vivas, sim, né? sim, continua. E eu tenho certeza que muitas pessoas se conectam com isso. E aí o Adilson Motoboy um dia sonhou também dentro, né, do seu futuro, hoje presente, mas do seu futuro, ser um corretor de imóveis. Exatamente, eu sempre tive essa vontade. E aí, assim, eu quero que você conte por que dessa decisão e, assim, o que te avivou esse sonho para se tornar corretor de imóvel? Um dos motivos era querer melhorar de vida ainda mais, né? Então, e eu sempre via, corretor de imóveis é uma profissão boa, né? E eu gostava de me comunicar com pessoas, sempre fui muito comunicativo, né? Então, eu me identifiquei, há muito tempo atrás eu já tinha esse sonho de querer vender alguma coisa, trabalhar com alguma coisa, com relacionamento de pessoas. Veículo, nesse sentido. E daí um dia me startou em imóveis. Você conversa bem, parece que tem um corretor de imóveis, né, entendeu? Daí eu estralou assim, deu um start, né? Disse, mas eu acho que vou começar. Só que não tinha estudo. E para ser corretor tem que ter um estudo em questão, né? Formação de mesmo, formação, né? e tem que ter o curso específico, né? Sim. E eu não tinha. Daí eu comecei a fazer o curso do Enem, naquela Ensino época. médio. Ensino médio, que eu não tinha tempo. Como eu trabalhava dia e noite, eu não tinha tempo para ir numa escola um período. Eu disse, vai ser por aqui, o caminho mais curto. Comecei a fazer e eliminar as matérias até passar, né? Daí depois eu ingressei com o estágio, né? Mas antes mesmo do estágio, eu não sabia mesmo por onde começar. Porque eu pensava que ser corretor de imóveis era só fazer o curso e sair vendendo. Não é bem assim. Eu tinha uma família para sustentar, tinha contas para pagar. E eu tinha um entendimento que o corretor de imóveis precisava de vender. Às vezes demora um tempo para vender e até para receber a primeira comissão demora um tempo. Eu tinha esse entendimento, que eu teria que começar aos poucos e no momento certo, que ia acontecer uma hora ou outra. Então, o destino estava traçado. Minha esposa me deu o maior suporte, né? Ela foi uma base para isso. Daí ela já trabalhava num correspondente, né? E naquele momento nós buscávamos por um imóvel. Foi aí que começou tudo que encaixou para mim. Começou o sonho a se materializar. Se materializar. Em forma de você procurar um imóvel. Da busca do imóvel para investimento. Seria mais um imóvel para investimento. Então, começamos a procurar nas imobiliárias, nos anúncios. E foi onde que a gente se identificou com o produto e fomos lá conhecer. Só que chegando lá, a minha esposa não entendia, porque ia ser no nome dela, né? Porque como eu já tenho um imóvel no meu nome, a gente ia fazer mais um investimento no nome dela. Daí, ela não estava entendendo a negociação. E eu entendi já de primeira, né? E ela não entendia. Eu pedi licença para o corretor, disse, posso passar a informação para ela, posso explicar para ela como eu entendi? Acredito que ela vai ter esse entendimento de como ficaria. Daí expliquei como eu tinha entendido, transmiti diferente para ela. Ela, agora eu entendi. E o corretor só olhando. Ele disse assim, tu leva jeito para ser corretor de imóveis, né? Tu conseguiu explicar uma negociação para sua esposa que eu não estava conseguindo transmitir, né? Ele disse, sim, corretor de imóveis é a profissão que eu quero para mim. Eu, inclusive, eu vou buscar ser um corretor de imóveis. E daí foi onde começou, né? Daí, então, aconteceu que nós ainda não se acertaram porque a gente ainda estava buscando um imóvel, né? Opções, né? Caímos na graça da Boa Visão, né? Chegamos aqui para buscar. Chegou aqui na casa. Chegamos na casa. Né? Chegamos aqui na Boa Visão Imóveis, onde a gente foi muito bem atendido, o pessoal muito bem receptivo aqui com a gente. E eu e minha esposa fomos buscar um imóvel com a corretora aqui na imobiliária. E daqui já me identifiquei com a forma que nos apresentaram os produtos. E disse, nossa, muito bem atendido. E aqui eu comecei a minha história. Eu digo, olha, aqui que eu quero trabalhar. Então, a minha esposa foi contratada na imobiliária. Sequência, eu comecei um curso.
Sim. Poucos meses estava estagiando e estou aqui exercendo essa profissão aqui com muito amor aí. Que legal, Adilson. Olha só. E aí tem aquela questão, Adilson, que é importante a gente falar. A pessoa que quer se tornar um corretor de imóvel, ele não pode entender que corretor de imóvel é uma profissão que tem um resultado rápido, né? Sim. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode. Né? Pode acontecer. Mas você precisa entender que o mercado imobiliário, você precisa construir uma raiz, construir relacionamento, né? Ter uma vivência no mercado até você conseguir girar a tua primeira comissão, né? Com certeza. E aqui eu lembro, Dilson, do momento em que vocês chegaram aqui, inclusive quando a gente estava precisando na Leal Assessoria, né? A gente contratou a Fran, que é a sua esposa hoje, né? E que entendeu, né, que ali poderia ser um futuro também para ela, né? E ela falou, diz, ó, o meu esposo tem a missão, né, e o desejo, né, o sonho de ser corretor. Quando eu vi isso, eu me identifiquei mais com a tua história de motoboy, porque eu acredito muito nas pessoas que são humildes, simples, que batalharam pra caralho, assim, que fizeram aquilo que precisava ser feito para manter sua família. Então, disse, viu, vamos conversar com a Dilson e vamos iniciar um processo aí de estágio, enfim. E hoje você é um cara que, dentro da empresa, é um cara que tem muito respeito da equipe, né? Pela tua simplicidade, pela tua forma de atuar, pelo jeito que você trata a profissão, que você entendeu o propósito, que é uma missão, não é simplesmente vender um imóvel. Exatamente. Né? Vender um imóvel, um vendedor vende. Corretor, vendedor vende. Agora, você entender aquilo que você precisa entender do cliente para você atender o cliente, eu diria que o mercado ainda precisa... tem muita oportunidade, né? Tem muita oportunidade. Então, quando você chegou ali, eu não tive dúvida que você seria um profissional de sucesso. Mas eu sei que, assim, a gente, como corretor de imóvel, até para que as pessoas também, tanto aqueles que estão ingressando na profissão de corretor, quanto aqueles que pensam em ingressar, não entenda que não deu certo essa profissão, vou ser corretor de imóvel e vou ter sucesso. Não é bem assim. Vou ganhar muito dinheiro. Não é bem assim, né? Eu não estou falando isso para você desistir de ingressar no mercado imobiliário, mas você precisa entender que não é mil maravilhas, né? Você passa por altos e baixos. E esses altos e baixos que eu quero entender um pouquinho, que eu sei que você tem muita história aí nessa vivência no mercado imobiliário, que até inclusive nós temos um jingle aqui, mas o nosso videomaker, cameraman aí disse, não, depois eu edito, né? Faz a edição, enfim, né? Para colocar, posso colocar? Esse e daí barulhinho. tem outro barulhinho. Ó. Então tem esses dois. O sucesso da venda, né? Da realização no sonho do teu cliente e também as decepções. Exatamente, né? Tem bastante, né? Então, assim, a gente sabe que tem muitos erros, tem muitos acertos. Então, eu quero entender do Adilson, quais os pontos chaves que te vem na cabeça, tanto do ponto positivo quanto do ponto negativo. Vamos começar pelo ponto positivo. O que te faz você acordar todos os dias, mesmo talvez atendendo 20 clientes via rede social por dia, e às vezes aquele cliente que estava ali na iminência de fechar a negociação, desistiu. O que te motiva, Adilson, a continuar nessa profissão e entender que o dia não é fácil, a profissão, a missão não é fácil, mas você tem essa garra de continuar? Então, o que me faz continuar sempre, acordar todos os dias aí e correr atrás do pão de cada dia, digamos assim, é a minha família, né? A gente busca
sempre dar um futuro melhor para os filhos, né? Eu tenho 3 filhos hoje, um com 4 anos, um com 12 anos e um 14. Todos meninos. Então, minha esposa também, que está sempre pronta para minha companheira, né? Te apoia muito, né, Me apoia Gilson? muito. Então, assim, o que me faz todos os dias aí não desistir é a minha família, que é a minha base, né? E a gente peleia também, às vezes em quando, aí nos negócios aí, buscando sempre concretizar uma venda para realizar um sonho para o nosso cliente, né? É isso aí que me motiva bastante. Então, a gente tem que todo dia... são muitos nãos para um sim, né? É que naquele momento, aqueles clientes não estão prontos. A gente entende que o ciclo da compra de um imóvel não é apresentar e já vender. A gente tem que alimentar, a gente tem que não desistir do cliente também, né? Todos os dias a gente tem que estar ali conversando, chamando, para que na hora certa, no momento que ele esteja pronto para a compra, né? Se efetive essa compra, a realização do sonho deles, né? Na família dele também, né? Então, nesse sentido aí, a gente está sempre pensando muito positivo, sempre para frente, que todo mundo consegue realizar o sonho da casa própria. Para você, a questão da energia, ele conta muito, a energia positiva. Quando você acredita em algo, você tem também essa leitura de que a energia é importante? Muito importante. A energia, ela eu acredito que tudo que a gente joga para o universo acontece. Como eu falei há muito tempo atrás, eu tenho o sonho de ser corretor de imóveis e hoje eu estou aqui. Conquistei. Então, assim, a mesma coisa, eu já joguei para o universo várias vezes. Ó. Aqui eu quero vender 2 imóveis. Quando eu passava na frente de um prédio lá, a minha esposa junto comigo, amor, eu vou vender 2 apartamentos aqui. E todo dia eu passava, era rota de ida e vinda 4 vezes por dia na frente daquele prédio. Amor, eu vou vender 2, 3 apartamentos aqui, vou vender. Pois vendi. Sabe? Então, assim, acontece que a gente joga para o universo e acontece. Mas, claro, você tem que estar ali. Tem que fazer a tua parte. Fazer a minha parte. A gente joga para o universo para gerar aquela energia positiva e confiança. Viva. E aquilo ali tá contigo. A mesma coisa, digo para os meus clientes. Continue no foco do imóvel. Se não é o momento, não desista. Né? Continua, não desista e foca, dê prioridade, que você vai conseguir. Então, é nesse sentido. Eu motivo os meus clientes também na mesma forma que eu me motivo, né? Para estar ali nessa jornada, digamos. Né? E qual, na tua visão, como corretor hoje, que já realizou centenas de sonhos aí, né, no mercado imobiliário, não sei se milhares, não chegou a mil clientes, não, né? Ainda não. Mas faz muito, mas centenas. O teu sonho, já deu centenas. Teu sonho é chegar a milhares de pessoas, com certeza. Né? Clientes, né? Qual que, na tua visão, qual que é a maior dificuldade hoje de ser corretor de imóvel? A maior dificuldade? Sim. Olha... É uma pergunta difícil, né? Difícil. Porque eu também já me fizeram essa pergunta, qual a maior dificuldade de empreender? Fica buscando as dificuldades, são tantas, mas que o desejo de você empreender, o desejo de você fazer a diferença, impactando positivamente na vida de outra pessoa, é maior do que a dificuldade. Então, os pontos positivos são muito maiores do que os negativos. Então, tenho isso comigo. Hoje a gente já empreende aí. 12, 13 anos a gente vai fazer agora com a Leal Assessoria, né, que é a primeira empresa que a gente criou. Mas que, para mim, assim, eu sempre digo que quando você tem uma positividade na cabeça, tem uma energia boa, né, você impacta positivamente na vida de outra pessoa através das ações que você desenvolve, através do teu empreendedorismo, o sucesso ele sempre é inevitável. É inevitável. Então você pode demorar mais ou menos, mas a gente precisa entender que é uma coisa que a gente aprende durante o percurso, né, de empreender, que às vezes a gente pede tanto a Deus algo e a gente não se contenta com as pequenas coisas que Deus está te trazendo. E aí você também deixa de ser grato, de agradecer a Deus por aquelas pequenas conquistas. No fundo, na minha visão,
aí falando um pouco mais de espiritual, é que Deus está te preparando para você viver o extraordinário. Né? Com certeza. Esse é um ponto chave para que todo corretor de imóvel, todo empreendedor, ele tenha a clareza de que talvez quando nós pedimos e não somos atendidos naquele momento, no nosso tempo, existe Deus cuidando de tudo e é no tempo dele, não é no nosso tempo, né? Por isso que assim, é difícil responder uma pergunta relacionada à questão do quais os desafios, quais os principais desafios, né? É difícil. De ser corretor de imóvel. Difícil. Mas vamos mudar a pergunta aí até para facilitar. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho certeza que muitos momentos você marcou com o cliente, fez aquele cafezinho, preparou a sala, jogou um perfuminho ali na sala para dar um tchazinho, né? Tchau. Bolou uma musiquinha e tal para, né, para criar um clima de negócio e o cliente sumiu. Não veio. Não veio. Bárbaro, eu vou colocar aqui, ó. Muitos. E aí, Edilson? E aí? Aconteceu contigo? Várias vezes. Então, essa é uma das maiores dificuldades de você lidar com a profissão, né? Então, você tem ali um tempo que você trabalha com o cliente, fica dias ali negociando, conversando. Acha o produto certo, às vezes a oportunidade dele estava ali, né? A gente quer uma comissão, quer ganhar, perfeito. Todo mundo corre atrás do seu sustento. Mas às vezes ali também está a melhor oportunidade do nosso cliente. E ele não vai. Daí a gente fica cabisbaixo, sabe? Mas a gente não desiste, né? Aconteceu várias vezes. O cliente deixou a gente esperando, né? Então... E existe um cliente, claro que não vamos tocar o nome, né? Daqui a um pouco o cliente desistiu naquela época e comprou outro depois. Mas assim, existiu um episódio que assim te marcou, barbaridade. Esse foi o engraçado, o mais impactante na tua carreira? Momento mais impactante? Olha, foi o mais engraçado, na verdade. Mais engraçado. Conta aí pra nós que eu gosto de ver história engraçada. Barbaridade. Vamos. O engraçado e impactante foi. Engraçado e triste também, né? Opa. Tem 3 situações. Engraçado, uma cliente minha que conseguiu realizar o sonho. Demoramos um tempo ali, porque ela tinha que ajustar algumas coisas. E nós conseguimos manter o imóvel para ela. E foi muito engraçado, porque nesse processo, na planta, né? Ela não tinha entendido muito bem algumas questões ali e gerou uns atritos. Que é normal, sabe? Sempre tem um cliente ou outro que gerou um atritozinho entre uma questão em específico. Mas ela não tinha entendido um detalhe, mas depois ela veio, compreendeu e pediu muitas desculpas, né? Tanto é que depois ela disse, meu Deus, ajudou a realizar o meu sonho, E eu sempre levei na esportiva, né? E ela indicou pessoas. Então, o engraçado é que, nesse processo, ela entendeu e indicou as pessoas, mesmo ela tendo falado tudo aquilo para mim, e nós tendo uma situação, as questões particulares ali, e ela indicou pessoas para compra. E essa pessoa não gostou, o marido não entendeu a negociação e não quis, né? E depois que estava pronta a casa, né? Que ela disse, meu Deus, que casa linda. E eu deixei de comprar. Foi uma questão triste ali, porque quando o esposo dessa amiga dela que ela indicou veio para fazer a compra, ela entendeu o propósito do negócio, né? Então, ela disse, opa, agora eu estou pronta, eu gostei da casa, mas agora, infelizmente, não tem mais. Vamos ter que buscar outro imóvel para você, mas neste lugar aqui, nesse condomínio, não tem mais. Infelizmente, é o momento que vamos ter que reestruturar toda a negociação de novo, buscar um imóvel para você. Então, esse momento aí foi um momento que começou num momento engraçado, onde ela sofremos ali um pouco com a negociação ali, que ela não tinha entendido, depois veio pedir desculpa e tal, e depois a gente acabou fechando, e no final ali que a outra ficou sem o imóvel porque não acreditou na oportunidade, né? Então, é um momento triste também, né? Olha só, que bacana isso, assim, ó, Adilson, me permite aqui eu fazer uma mensagem, um recorte que é uma mensagem para quem está nos acompanhando, tá, aqui no nosso podcast e se questiona qual o melhor momento da compra. É agora. É agora, sempre é agora. Você talvez você tenha
pode ter a dificuldade de ser impedido de comprar naquele momento por uma questão financeira, né? Por uma questão de idoneidade cadastral, por uma questão de valoração do imóvel, enfim. O que eu vou dizer aqui deve ser levado em consideração o equilíbrio financeiro dentro do planejamento financeiro da família. Mas olha só, eu passei por diversas situações, né, da equipe em que o cliente decidiu de comprar. Decidiu de comprar e, não, vou comprar. A gente fazer o contrato, aí o cliente desistir. Não quero mais comprar. Exatamente. E o que assim, para nós vamos buscar outro cliente e vamos trazer esse cliente para aquele produto. A gente vai fazer porque hoje a casa própria é o maior sonho do brasileiro. Né? Como hoje, assim, ninguém fica sem se vestir, ninguém fica sem comer e ninguém fica sem morar. Exatamente. Existe o investidor que investe em imóvel para alugar para quem não quer comprar e existe o inteligente, cliente inteligente, que ele se organiza financeiramente e compra para ter o seu lar. Essa é uma questão muito importante, muito importante. Agora, qual que é a mensagem? Quando você pergunta, ou você mesmo se pergunta, qual o melhor momento? É agora. É agora para comprar. Por quê? Olha só, se você tiver organizado um planejamento financeiro adequado, você vai, no mínimo, vamos falar de Chapecó, no mínimo, você vai deixar de pagar 10% a mais depois de um ano que você deixou de comprar aquele imóvel. E vamos fazer a conta aqui para que você tenha uma interpretação um pouco melhor daquilo que eu estou falando. Um imóvel de 220 no faixa 2 do Minha Casa Minha Vida hoje. Se nós olhar daqui um ano, ele vai estar 242 mil. 242 mil. Porque a valoração é mais ou menos em torno de 10%. Exatamente. Neste ano que você deixou de comprar o imóvel, aumentou 22 mil reais. Esses 22 mil reais você conseguiu guardar durante esse ano? Não consegue, né? Não consegue. Ou se consegue, é difícil. Então é melhor daqui um pouco você comprar hoje o imóvel, lógico, desde que tenha um planejamento financeiro adequado, e esses 22 mil reais você pagar a entrada. Também. Da valorização. Logo, o teu investimento, ele é em torno de 20% do valor do imóvel, mas a valorização que você vai ter no imóvel é sobre o total. Então, muitas vezes, você ganha 100% do capital investido no período que está sendo construído o imóvel. Então, isso é muito importante, é muito significativo isso. E quando a gente pensa na profissão, entre aspas, que nós exercemos, a gente começa a entender que não é somente uma profissão. É uma profissão do ponto de vista de legal, enfim. Mas do ponto de vista do teu dom, daquilo que você veio fazer neste mundo aqui, para mim é uma missão. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, é uma missão. Então, essa mensagem, desculpa eu passar aqui, Adilson, na tua entrevista, mas é significativo por aquilo que você vivenciou com o teu cliente. Hoje eu tenho certeza que a decisão do teu cliente em relação à decisão já mudou, né? Porque depois eu fiquei sabendo que ele te comprou um outro imóvel. Né? Ele veio, comprou, não vou deixar mais um ano, porque aquilo que o Adilson me falou lá atrás foi verdadeiro. E eu que não tinha entendido. Exatamente. Né? Então isso é muito significativo. Paga mais caro depois. Exatamente, sempre. Exatamente. Quem deixa passar a oportunidade, estando pronto, perde dinheiro. Exatamente. Se a pessoa não está pronta para compra naquele momento, a gente entende, vamos trabalhando, ajustando e sempre tentando organizar para que ele consiga realizar o sonho. Mas se a pessoa está pronta para compra, tem condições e deixa para guardar dinheiro, não vai conseguir guardar. Até consegue, mas não vai pagar o mesmo valor. Vai perder no tempo que ele deixa de comprar, ele vai perder valor. Com certeza. Então, é isso aí. Então, assim, nós estamos quase chegando ao final aqui, Adilson, e eu quero ouvir também um pouco da tua história,
quais as principais conquistas hoje, assim, que você diz, ó, valeu a pena passar por tudo que eu passei como motoboy, lá na roça, batalhando, ajudando os pais aqui, limpando o terreno aqui, cortando grama, enfim. Hoje você pode bater no peito e dizer, não, além, logicamente, daquilo que você tem da profissão hoje, valeu a pena, Dilson? E quais foram suas principais conquistas hoje que você pode dizer? Obrigado, Deus, obrigado às pessoas que deram oportunidade, enfim. Vamos lá. Exatamente. Então, as principais conquistas, né, que a gente sempre põe em primeiro aí é o sonho do imóvel próprio, né? Que a gente conseguiu realizar, né? E a gente ter o nosso cantinho não tem preço que pague, né? Então, eu tenho essa conquista comigo, né? E também a gratidão a Deus, né? Pela vida e pelas pessoas que me deram oportunidades, tanto na época do motoboy e agora aqui na empresa Boa Visão, né? Que abriram as portas aí para mim, para minha esposa na época ali. E sou muito grato pela oportunidade e sempre estamos aí pronto para peleja, que nem os outros. É isso aí. E o Adilson, para quem não conhece na essência, aí tem o cara joga truco, é um cara fera, viu? Jogamos truco. Temos nossos torneinhos, né? Violão, a gente arranha um pouquinho, mas só na brincadeira, né? Tem churrasco que nós fizemos aí, né, Adilson, que nós vivemos extremos, né? Sim. Comemos carne, tem um colega nosso aí que prometeu um pernil de ovelha, levou, parece uma perninha de gato, né? Uma perna de gato. Dá um dedo. Paleta. Paleta de ovelha, né? Mas a foto não deixa mentir. Mas ele prometeu que vai caprichar na próxima. Na próxima vai. Sim. Não, e eu confio, né, cara? Sim. Eu acho que temos que confiar, né, Dilson? Uhum. Mas a gente passou de comer um pernil de ovelha, uma boa costela. Uma boa costela. Até tomar uma cervejinha que a gente gosta. Sim. Aliás, no próximo episódio que nós gravar contigo aqui, porque isso tem muita história para contar, e também vamos falar um pouco mais do mercado imobiliário, mais específico, né, da tua leitura, daquilo que você vivenciou no mercado imobiliário e quer trazer aqui também para corretores que estão ingressando, que estão no mercado imobiliário, a tua história, a tua vivência. Também nós vamos ter que mudar aqui, né? Só água e café, tchê? Só água e café. Não dá, tem que ter um chimarrão, conforme a hora, cervejinha? Uma cervejinha. Aí finalzinho de tarde, né? Depois do expediente, aí a gente pode... Acho que nós vamos... O pessoal que tá curtindo aí nós, ele não sabe a hora que tá sendo gravado. Agora tá gravando depois do meio-dia. Exatamente. Né? Mas assim, vamos mudar aí, videomaker, Matheus. Vamos mudar esse horário aí pro final do dia, porque daí vamos colocar uma cervejinha aqui, uma pinguinha, né? É isso? Vamos ter que mudar isso, porque senão a gente... Água é bom. É bom. Né? Mas diz o ditado que água demais enferruja. Também, né? Me perdoa as nutricionistas aí, a minha que é um espetáculo muito profissional. Desculpa aí pela brincadeira, mas esse é o ditado popular, né? É isso aí. Quem bebe muita água enferruja. Que ela não escuta essa parte do podcast. Eu sei que ela vai escutar o restante aí, porque acompanha a gente. Vamos lá. Qual o conselho, Adilson, que você deixa aí para os corretores, para as pessoas que, assim, até que sonham em mudar de profissão e que querem ingressar no mercado imobiliário? Um conselho, olha, que se prepare. Primeira coisa, porque, como diz o meu amigo Ronaldo, não é simplesmente vender o imóvel, trabalhar só pelo dinheiro. Primeiramente, tem que entender de pessoas, se colocar no lugar do cliente como se fosse para você. Então, como a gente fala, exercer uma missão mesmo. Tem que ter um preparo psicológico, estudar também, ter bastante entendimento e se dedicar, né? Que dá certo, né? Quando desistir não é opção, sucesso é inevitável. Isso aí. E qual a mensagem, Adilson, assim, que você quer deixar aí para os nossos ouvintes do podcast? Uma mensagem final aí,
para família, enfim. Tá, aí é o teu momento. Então, quero dizer para os ouvintes aí que a Boa Visão me abriu aí uma oportunidade incrível, que eu abracei a causa, né? Trabalhar aí com o ramo imobiliário é muito gratificante, a gente conhece muitas pessoas, faz amizades e a gente ajuda mesmo a realizar o sonho. Então a gente tem aí um propósito, né? E faço aquele convite especial para as pessoas que têm o sonho de realizar a compra do imóvel próprio, né? Que não desistam, né? Que venham, conheçam a empresa, conheçam os princípios e foquem bastante na família de vocês, que vocês vão comprar um lar para sua família. E a gente está pronto aqui para auxiliar nessa jornada. E é isso aí, a mensagem que não dá para desistir, né? Como está aqui a minha mensagem aqui na minha camisa, né? Se eu posso sonhar... Se eu posso sonhar, posso realizar. Então, legal. Uma mensagem muito bonita aí da camiseta da empresa aqui, nossa camiseta. E é isso aí, não dá para desistir dos sonhos, né? Que show de bola. Para encerrar, como sempre aqui, quero deixar uma mensagem aí para todos, ao Adilson também, né? Quero agradecer a participação tua aqui, agradecer pelas histórias que você contou, por essa conexão dessa tua história com muitas pessoas, no ramo que você atuou, as histórias vividas que você viveu, pôde trazer aqui para nós. Quero agradecer esse momento. E eu quero convidar vocês aí que não estão ainda seguindo o nosso canal do YouTube, né? Olha só, Boas Histórias Podcast, né? Então eu acredito que você vai se divertir conosco aqui de uma forma muito simples, humilde. Nós batendo um papo aqui, trocando ideias, né? E esse é o primeiro estágio do podcast. Com certeza a gente vai falar muito mais aí de histórias inspiradoras. Temos né? mais histórias que não contamos aí, vamos... E as melhores nós deixamos para o segundo, né, Dilson? Para a parte 2. Exatamente. Então é isso aí. Nas próximas etapas a gente tem mais coisa para contar aí. Exatamente. E a mensagem que eu deixo hoje aqui para você é que além de nos seguir, obviamente, né, que a vida ela é feita de decisões, né? E a prova aí que o Adilson nos trouxe é que ele decidiu algo e conquistou, porque ele acreditou naquilo que ele sonhou. Então, a palavra, né, de hoje, né, a mensagem de hoje é que jamais desista dos teus sonhos, porque o primeiro passo para conquistar os teus objetivos é acreditar. Acreditar. Muito bem, concluímos agora mais um episódio, Boas Histórias, e como sempre, muito obrigado, Adilson, pela tua participação. Tamo junto.